E como é que você lá em Genebra acaba se envolvendo nesse projeto do Brasil Nunca Nós Mais, nunca né? Que mais. foi a ideia original da nossa Certo. conversa, mas que tudo que você contou até agora é essencial para a gente entender como é que esse projeto funcionou. Sim. Então, quando eu cheguei em Genebra e já tinha outros latino-americanos lá. Genebra, o Conselho Mundial de Igreja era uma instituição, na época, que era grande, tinha 400 e eu acho que 20 funcionários de toda parte do mundo. É um conselho que reúne cerca de um pouco mais, acho que de 300 igrejas de cento e poucos países. Acho que era, na época que eu estava lá, 105 países. Né? Então, é uma organização grande, envolvida em vários temas de toda parte. E 2 anos antes, o Conselho tinha criado um programa de direitos humanos sobre a América Latina, com foco específico na América Latina. Acho que 2 ou 3 anos antes, principalmente depois do golpe do Chile, a intensificação das ditaduras da América Latina. Então, esse programa tinha por função divulgar informações, né, sobre a América Latina, fazer um trabalho de advocacy, né, junto às organizações internacionais, ONU e OIT, várias outras organizações. E o diretor desse programa era Charles Harper. Ele tinha nascido no Brasil. Ele era filho de missionários americanos no Brasil, missionários presbiterianos. Eu o conhecia aqui, né, desde o Brasil, antes. Né? Ele era mais velho que eu, acho que 3 ou 4 anos mais velho que eu. E a gente se conheceu aqui no Brasil ainda lá começo dos anos 60. E quando eu cheguei em Genebra, ele era o diretor desse departamento. Aí foi quando chega um pedido daqui do Brasil para o Conselho, para discutir a possibilidade do Conselho apoiar um programa, um projeto de recuperação, de preservação dos documentos da ditadura. Esse caminho foi interessante, porque quem tomou a iniciativa, quem teve a primeira preocupação foi a advogada Eni, escrevi o nome dela aqui para não, Não que esquecer. eu tenho, não esquecer. Eni Raimundo Moreira. Ela trabalhava na época no escritório do Sobral Pinto, que ainda estava vivo nessa época. E uma conversa de Sobral Pinto, conversa informal, ele mencionou o fato de que os arquivos do Estado Novo tinham sido destruídos. Logo em seguida, a queda do Getúlio. E também outros arquivos, por exemplo, da escravidão, o Rui Barbosa também queimou todos eles. Aparentemente, com um objetivo, entre aspas, nobre, né? Destruir os arquivos para impedir que os escravocratas exigissem indenizações. Mas no caso do Estado Novo, não, foi para apagar a memória mesmo, né? Livrar a cara do Filinto Miller, que tinha sido o chefe da polícia. E então, seria importante a gente evitar que isso aconteça. Aí a Eni conversou com outras pessoas aqui, mas ela foi a Paris, acho que numa reunião, um encontro, e lá ela conheceu um pastor protestante francês que dirigia uma entidade chamada CIMAD, que atuava muito na questão de direitos humanos, principalmente em relação aos migrantes. E ela conversou com ele sobre isso e ele falou, olha, a ideia realmente é muito boa. Ela pediu apoio, eu falei, a gente não tem condições de apoiar, mas eu vou te colocar em contato com o Conselho Mundial de Igrejas. O Conselho Mundial de Igrejas é que realmente teria condições e tem, digamos, um mandato para apoiar esse tipo de iniciativa. Aí colocou ela em contato com o Charles Harper, que era o diretor do programa.
Aí, lá em Genebra, a gente discutiu isso. Eu fui chamado pelo Chuck, que era o brasileiro que estava lá naquele momento. Tinha um outro brasileiro também, de origem armênia, mas ele participou assim, de maneira um pouco mais marginal, porque o departamento que ele trabalhava, ele era o diretor do programa de educação teológica, viajava o tempo todo, ele teve poucas condições de participar, mas ele, quando pôde, ele participou. A gente imediatamente abraçou a ideia. E realmente nós temos que apoiar. Só que a gente colocou com uma possibilidade, não era bem condição, mas era importante que envolvesse um brasileiro, que era pastor também, que estava em São Paulo, e que estava muito ligado à Arquidiocese de São Paulo, que era Jaime Wright. Jaime Wright era também um pastor presbiteriano, ele era filho de missionários americanos, colega de infância do Charles Harper, mas é importante porque ele, o Jim Wright, ele tem também cidadania americana. Formalmente, ele é um missionário americano no Brasil. Já é uma proteção a mais. É uma proteção, servia de proteção para ele. E ele já tinha uma atuação grande na área de direitos humanos, principalmente por causa da prisão e desaparecimento do irmão dele, o Paulo Wright. E essa aí seria importante porque um contato que a gente conhece, quer dizer, precisa de um guarda-chuva, que aí sim a Arquidiocese de São Paulo tem que falar com Dom Paulo, ter esse guarda-chuva, e aí daí começaram as discussões. Né? Agora é interessante que a conversa evoluiu, realmente o Conselho tomou a decisão de apoiar totalmente o projeto, só que havia uma grande dificuldade. O projeto tinha que ser realizado de forma clandestina, lá no Brasil. A gente tinha que ser também clandestino em relação no Conselho Mundial de Igrejas. Porque... Você de novo. Exatamente. Você estava numa encrenca dentro de outra encrenca. De outra encrenca. Eu tinha que ser clandestino por quê? A gente sabia que a gente não acreditava muito em pessoas infiltradas lá no Conselho. Bom, você havia sido denunciado lá atrás por um padre metodista. Pastor Metodista, da sua igreja, que convivia com você. E um bispo. Que conviviam com você. Exatamente. Então, e outra grande preocupação é que, naquele momento, o Conselho Mundial de Igrejas estava sob ataque feroz da CIA e do governo americano. Do governo, assim, não abertamente, mas por parte da CIA. A CIA estava financiando toda uma campanha mundial de difamação. Aquela revista Reader's Digest publicou várias matérias dizendo que o Conselho Mundial de Igrejas era uma organização, tinha se transformado numa organização comunista, apoiava o terrorismo na África, porque a gente apoiava realmente os movimentos de libertação, fazia campanha de libertação, de solidariedade ao Mandela, uma campanha contra o apartheid, e no caso da América Latina, na denúncia das ditaduras aqui, em relação à guerra do Vietnã, o Conselho fez também uma campanha muito grande, e também porque era, naquele momento, pelo menos até aquele momento, era a única organização mundial, mas predominantemente ocidental, que mantinha uma relação com os países da União Soviética, a chamada depois atrás da chamada cortina de ferro, porque várias igrejas, por exemplo, União Soviética, na Rússia, você tinha a Igreja Ortodoxa Russa e a Igreja Batista Russa, que eram membros do Conselho. Na Tchecoslováquia também a Igreja Reformada, na Hungria, na Armênia, que estava dominada também.
Enfim, tinha várias igrejas lá. Então, o Conselho mantinha esse diálogo. Eram poucas organizações mundiais que mantinham esse diálogo com o leste europeu e a União Soviética. E a pressão é que exigia que o Conselho rompesse relações com essas igrejas, porque diziam que eram igrejas toleradas e, portanto, eram agentes do comunismo. Tá? Então, a gente sabia que havia realmente a possibilidade de ter um tipo de infiltração lá. Então, como é que a gente ia fazer isso? E o Conselho tinha uma relação, não tem recursos próprios. O Conselho vive de contribuições das igrejas, membros, e também de agências ecumênicas, principalmente protestantes, né, da Europa e Estados Unidos, que financiavam todo o trabalho do Conselho. E, então, teve que conversar com duas agências, na época, e abrir o jogo. Eram pessoas de extrema confiança. Teve que esses recursos iriam para o Conselho, mas não poderiam ser identificados que iriam para tal projeto, porque todos os outros projetos eram identificados para os doadores, que sabiam para que eles estavam dando dinheiro. Então, o que foi combinado? Eles dariam uma soma grande para os trabalhos genéricos, né, para o Conselho. Uhum. E também tinha que ser em relação ao Brasil. Era um projeto que a gente não podia pedir relatórios, teria que apresentar relatórios, nem relatórios de atividades, nem relatórios financeiros, né, contábeis, que era dinheiro que ia vir para cá, para o Brasil, de forma clandestina também. Então, era uma... Bom, era um know-how que você já tinha, né? Você realmente estava indicado para operar tudo isso aí, né? Não só eu, mas o Charles Harper, é interessante, vou contar um pouco da história dele. Sim. O Charles Harper já tinha tido uma experiência muito interessante também, quando ele era lá nos anos comecinho dos anos 60. Ele tinha acabado de terminar o curso de teologia dele nos Estados Unidos e foi fazer um estágio na França, ele e um colega, exatamente nessa organização de direitos humanos das igrejas protestantes francesas. E lá eles receberam um pedido de ajuda de Portugal, que havia, na época, um movimento, ainda existe, chamava Federação Mundial de Movimentos Estudantis Cristãos, que reúne estudantes protestantes do mundo todo. Então, lá em Portugal existia um desses grupos, né, que é o Movimento Estudantil Cristão de Portugal. Eles pediram ajuda porque havia, lá em Lisboa, principalmente, um grupo de africanos que tinham ligações com os movimentos pela independência, anticoloniais, mas que corriam o risco de serem presos pela polícia do Salazar. E eram todos estudantes das colônias portuguesas na época. Eles falaram, nós queremos retirá-los de Portugal, porque eles correm risco. E achavam que a maneira onde estaria mais a salvo seria na França. Aí essa organização conversou com Charles Harper e o colega dele se eles poderiam ir a Portugal, já que o Charles Harper falava português, ia a Portugal para fazer um levantamento da situação. Foram aí organizaram um plano de fuga desses estudantes. E também um trabalho clandestino. Eu sei que quem apoiou financeiramente essa iniciativa foi a Igreja Metodista dos Estados Unidos, na época que, se não me engano, com $150 mil, que era para eles irem a Portugal, montar o esquema de fuga, alugar um ônibus para ir até atravessar a fronteira Portugal, atravessar a fronteira com a Espanha, depois até chegar na França. Agora, uma coisa diferente.
muito interessante, porque o Chuck Harper e um amigo deles foram a Portugal, alugaram um carro, um carrão, foram como se fossem homens de negócio, alugar um carrão, né? Podia ser um carro qualquer, e ficaram lá, acho que mais ou menos um mês preparando tudo. Agora, para cruzar a fronteira tinha um rio, que era a fronteira mesmo entre, não sei exatamente onde era, entre Portugal e Espanha, que eles tinham que cruzar. Agora, essa fronteira era muito, ali, para passar por ali era muito difícil. Então, o Chuck Harper, o Charles Harper, né? Eu fico falando Chuck, é o apelido dele, ele fez contato com contrabandistas. Aí tudo se resolveu. Tudo se resolveu. O contrato era, eles contrabandeavam uísque, né? Para Portugal e acho que para a Espanha, não me lembro o que mais, o que eles levavam de volta. Mas eles faziam esse trajeto aí à noite e subornavam a polícia. Então fez o contato com eles, eles eram 30 e poucos estudantes. Levou todo esse povo até a Espanha e depois até entrar na França. Agora você imagina, era um tempo que, quer dizer, tudo isso feito de forma clandestina, a igreja que deu dinheiro sabia o que estava sendo feito e como estava sendo feito e para que estava sendo feito. Eu sempre falo, isso é na época que as igrejas, alguns setores das igrejas tinham vergonha na cara e tinham coragem. Hoje, eu duvido que a gente pudesse encontrar igrejas que formalmente pudessem dar esse tipo de apoio. Agora, quem estava nesse grupo de estudantes? Estava o cara que depois foi o ministro da Defesa da Guiné-Bissau, Joaquim Chissano, que depois foi presidente de Moçambique. Tinha mais três, que eu não me lembro os nomes agora, que foi chefe da... Assim, foi comandante do exército em Angola. Sim, Chissano, que foi presidente de Moçambique 2 vezes, né? 2 vezes, né? E, então, ou seja, o Chuck Harper já estava acostumado com esse tipo de coisa também. Então, foi, quer dizer, a relação com o Brasil Nunca Mais foi lá em Genebra, participar das discussões, das articulações e ver como, por exemplo, os recursos para financiar o projeto aqui no Brasil não podiam ser enviados via bancário. Então, esse dinheiro foi trazido para o Brasil, dinheiro. Na mala. Na mala, quase todo ele. Como durou 5 anos, né, o projeto, vinha em porções pequenas, e numa época que não havia tanto controle para você transportar recursos em cash. Hoje, acho que o limite é $10.000, né, uma coisa assim. Mas na Porque época o não havia. projeto durou de 79 até a publicação do livro em 85, né? Exato. São quase 6 anos, né? Basicamente 6 anos de duração. Mas o Jaime Wright trouxe esse dinheiro com muita frequência, porque ele era membro de um dos comissões do Conselho Mundial de Igrejas. Então ele ia a Genebra acho que eram 3 vezes ao ano, e também participava de outros encontros do Conselho em outros países. Então, as pessoas levavam esse dinheiro até... Quem ia do Conselho para essas reuniões levava o dinheiro até lá, entregava para ele trazer para o Brasil. Mas é um projeto que foi financiado e apoiado pelo Conselho Mundial de Igrejas, assim, baseado numa estrita confiança. Confiança entre as pessoas que estavam em Genebra. Quem sabia disso era o secretário-geral do Conselho, o Charles Harper, eu e esse outro pastor, armênio, que estava lá. E quem é que estava na outra ponta do Brasil? Aqui no Brasil estava o Jaime Reiter, que era o coordenador, Dom Paulo, que dava o aval e o
guarda-chuva, na proteção, arquidiocese, tinha, foi montada uma estrutura, por exemplo, criado um escritório em Brasília, com uma máquina Xerox, não sei se é a Xerox, é uma fotocopiadora, e quem participava mais lá em Brasília era o Sigmarina Seixas. Sigmaringa Seixas, que era advogado, foi parlamentar e morreu tem uns 2 anos. Faz 2, 3 anos que ele É. morreu. Então, ele era, eu não me lembro, eu acho que ele já era deputado nessa época, já era advogado também. Então, o pessoal descobriu que podia, e decidiu que realmente que, e se você entrevistando as outras pessoas, vão falar melhor que eu, porque eu não participei diretamente dessas Sim. conversas. Mas a ideia era que saber que a gente tinha, que alguns advogados sabiam o que existia na documentação do STM. Porque tinham sido advogados, eram advogados de presos políticos. Eles sabiam o que os seus clientes tinham dito. Imaginaram que os outros presos também falaram coisas semelhantes. Então pensaram, bom, vamos preservar essa documentação. Que é importante que a gente preserve essa documentação. Eu não sei se você teria condições de fazer, de rememorar. Eu estava relendo aqui trechos do livro e no início há uma referência ao livro Vigiar e Punir, do francês Michel Foucault, sim. que ele relata assim, a importância de você utilizar documentos do próprio Estado para reconstituir a história, principalmente documentos do judiciário, porque ali, sim, de alguma forma é um aval do próprio Estado. Exatamente. Porque ele está recebendo aquela informação e está registrando, né? Ele poderia simplesmente fazer como o juiz do seu caso aí em São Paulo. Não, você contou o relato e ele ignorou. Aquilo não entrou nos autos. Não está nos autos, não está no mundo, né? Exatamente. Nesse caso aí era usar o que a justiça aceitou e que é uma validação, né? Não, foi bom você ter lembrado disso, porque eu lembrava que na época eles usaram a opinião do Foucault, mostrando que realmente, por mais que a documentação que está lá no Supremo, está no Judiciário, ela possa ser distorcida, pode distorcer a verdade, mas o fato é o seguinte, a verdade está ali. A verdade está nesses documentos. E se você extrair a verdade desses documentos, você traz à luz fatos do passado que esses documentos tentaram esconder. É interessante porque aquele documento... você tem um documento e cada pessoa pode ler a partir do seu próprio filtro. Tem um filtro vermelho, né, para ficar no tema comunista, azul, amarelo, mas quando você retira os filtros, o fato é o mesmo, né? É o mesmo, está lá. Então, isso foi importante que eles tiveram esse discernimento, né, de pensar dessa forma, né, de ver os documentos do STM como uma fonte importante da verdade. Né? Então, eles começaram a retirar esses documentos, pedir Então, os advogados podiam pedir os autos e ficar com eles 24 horas. Então, o advogado ia lá, pedia, levava para o escritório, né? E esse escritório, quer dizer, trabalhava quase que, eu imagino, né? 24 horas por dia fazendo as cópias, xerox, fotocópias desses documentos. Aí Mas isso foi um trabalho intenso. Aí devolvia aquele, pegava outro. E esse material fotocopiado ia para onde? Era guardado? Era distribuído em vários lugares? Não, foi enviado para São Paulo. Aqui em São Paulo, eu não sei exatamente onde que eram guardados. Eu sei que teve um caso que eles guardaram numa igreja local, católica. Eu não sei qual é, na paróquia. Mas vinha para São Paulo e aqui foram microfilmados. E aí enviados para Genebra. Porque havia o receio de que a repressão podia
descobrir e confiscar tudo, né? Então seria um trabalho perdido. A ideia foi essa, mas eles foram milhares, milhões de páginas, né? São, acho que, se não me engano, 740 e tantos processos que deve chegar. Você imagina o trabalho de examinar e analisar esse material todo. Que né? são vários tomos, né? Eu estava vendo na orelha aqui do livro, eu vou até Tem ler um trecho aqui, porque o material foi publicado pela editora Vozes, né? Certo. E eu tenho aqui essa edição, é a 28ª edição do Brasil Nunca Mais, em 85, editora Vozes. E 28ª, já tem mais de 40 edições. essa edição que está comigo aqui é de 95. Uhum. Desculpa, de 85. É um livro que foi 85. publicado em 1985, no ano realmente da publicação do material. E aí, aqui na orelha fala que eles lançaram um novo volume que corresponde ao tomo 3 do Projeto A, Brasil Nunca Mais, e que tem como título Perfil dos Atingidos. O Projeto A engloba 12 volumes, dos quais foram tiradas apenas 25 cópias que foram espalhadas pelo mundo. Exato. E aí prossegue aqui. Você, caro leitor, tem em mãos o Projeto B, que é uma síntese de todos os volumes do Projeto A e que, lançado em 85, rapidamente chegou a 20 edições. O livro Perfil dos Atingidos, tomo 3 do Projeto A, encontra-se resumido entre as páginas 83 e 166 do livro Brasil Nunca Mais. Uma quantidade enorme de informação para ser processada. O Projeto A realmente são 12 volumes, ali não me lembro exatamente quantas páginas tem, são 12 volumes. Eu tive acesso a um desses, dessas cópias, falam 5 cópias, só 4 cópias, acho que foi mais, porque a gente ganhou, eu era diretor na época, né? Aqui fala 25 cópias do A. 25, aí tudo bem. Porque eu era diretor de uma organização ecumênica aqui no Brasil, logo quando eu voltei para o Brasil, me reintegrei a essa organização, que é um centro de ecumênica de documentação e informação. A gente recebeu uma cópia uma dessas 25 cópias, né? São 12 volumes, que ocupam um espaço enorme. E o livro é o Projeto A. Eu, infelizmente, eu não sei se eu falei para você, eu tenho um problema sério visual. Você comentou, eu comentei com você, porque a minha intenção, em outra situação, eu teria procurado ler um pouco mais sobre os documentos que eu tenho, mas não consigo ler. Então é difícil, né, para mim. É uma deficiência que realmente eu tenho que agora apelar para a minha memória só. Mas o que eu vejo, eu sei que aconteceu, né, das cópias, eu sei que foi um trabalho intenso de copiar, fazer as cópias, depois microfilmar, enviar para Genebra. Depois, lá em Genebra, a gente fez contato com uma organização, quase que uma rede de bibliotecas em Chicago. Eu esqueci o nome dela agora, se você poderia enviar depois, se for o caso. Mas eu sei que se você acessar o site Brasil Nunca Mais Digital, não sei se você conhece. Sim. Que é do Ministério Público Federal. Sim. Chama Brasil Nunca Mais Digital. Essa informação consta lá. Tem aqui, está tudo em PDF aqui na internet, estou vendo aqui. Tá, né? Agora, o trabalho de analisar são milhões de cópias de páginas. Você fazer leitura de todo esse material e depois fazer a síntese. Quer dizer, a primeira leitura do material, que foi esse projeto A. Uma análise de todos os documentos. E depois, o livro, que é a síntese, é um trabalho gigantesco. É por isso que muita gente fala que foi, eu acredito que é verdade,
foi o maior esforço, a maior iniciativa até hoje feita pela sociedade civil na luta pela memória, verdade e justiça E no você sabe quem é Brasil. que participou da redação do livro? Que ali no início mesmo eles já Sim, explicam, né, que o livro são na verdade, uma grande reportagem, né, porque eles pegam os exato. depoimentos, contextualizam e vão dando as informações. Você mencionou nas nossas conversas aí o nome do advogado Luiz Eduardo Greenhalgh, né, que também era muito ligado à Arquidiocese de São Paulo, a Sim, Dom Paulo, e teve um papel importantíssimo nesse processo todo, é. né? Então, teve outro também que teve um papel importante, foi o Paulo Vanucci, Sim, que foi ministro de Direitos Humanos, né, do governo Lula. ele também participou da produção do livro. Ele participou ele do projeto como um todo, né? Certo. Agora, a redação, eu sei que foi o Frei Beto e, se não me engano, eu teria que checar isso, mas é o Ricardo Couto. Sim, o coach também participou do projeto. Exato. Eu acho que esses dois foram os redatores, porque Certo. eram os únicos jornalistas, né, com experiência jornalística. Né? Os outros É. eram advogados, os que não tinham essa capacidade de síntese, de organizar um material tão complexo com aquele, É. né, numa linguagem mais simples. Agora, Anivaldo, eu sei que você não Sim. estava exatamente ligado na produção, né? Você estava mais Aham. nessa organização maior. Você, quando o livro foi publicado, foi em 85, né? Sim, E agora eu não me lembro a data exatamente, porque eu acho que naquele ano a posse presidencial era 15 de março, né? Depois é que mudou para 1º de janeiro. Você lembra se o livro foi publicado, ainda era governo Figueiredo ou o Sarney já havia assumido? Porque havia também um grande deixa eu ver. temor das consequências que a publicação desse material Exato. poderia ter, né? Ainda mais naquele momento em que o Tancredo eleito fica doente, É, morre, e é uma confusão, né? Vai haver um retrocesso, é. vamos seguir, não vamos, né? O que você lembra Não, desse o período? livro, o livro foi publicado depois. Ele foi publicado, se não me engano, em julho de 85, Ah, então já era já Sarney no mesmo. governo Sarney, porque a posse do vice, né, que aliás é um parênteses, né? A gente sabe que a posse do Sarney foi inconstitucional, né? Pois é, pois é. Foi inconstitucional, eles tinham que ter convocado eleições, e aí teriam que ser eleições diretas, né? Então, mas o general É, mas aí, Pires não, vamos deixar esse negócio de ouvir o povo para depois, vamos resolver aqui deixar logo. para depois. O É, povo só, é, a voz do povo só vale quando é a nosso favor, né? Então, é. mas já era governo Sarney, Tá aí o Bolsonaro para comprovar, né? exatamente. Está aí para comprovar. Mas já era o governo Sarney. Agora, foi uma. Desculpa, você estava no Brasil, já que você estava lá, você Ah, voltou para o Brasil em que ano? Foi com a votei, anistia que você voltou? voltei para o Brasil definitivamente em 83. Ah, bem depois então da anistia. A anistia, eu vinha. É interessante, né? Porque eu fui Que você não estava ilegal, né? Você estava vivendo uma vida normal, você não estava clandestino fora. nem exilado, Não, né? não estava. Não, porque eu só aceitei ir para Genebra quando eu recebi o convite, foi em junho de 78. Porque era Eu para estava, fazer confusão, né? Aí você quis. exatamente, eu estava muito bem nos Estados Unidos. Né? Tinha um trabalho que me realizava, né? E me envolvendo, estava totalmente envolvido com os movimentos de libertação da África e os palestinos. Eu estava organizando, tinha um processo de diálogo entre palestinos e judeus que eu coordenava. Então, era uma coisa que eu gostava de fazer, estava me sentindo muito bem. Aí me convidaram para ir para Genebra, quem na época era casado com uma americana, eu falei, não quero ir. Ela falou, olha, você não seja egoísta, você já morou em tantos países, eu nunca morei em nenhum outro país. Então vamos lá, é um trabalho que você vai gostar também, acabei indo, né? Mas eu falei, tá bom, eu estou no exílio, qualquer lugar que eu estiver, eu estarei, né? Eu levo as minhas raízes e fico lá. Não tem a mínima perspectiva de voltar para o Brasil tão cedo. Só que eu aceitei ir para lá, tomei posse no comecinho de janeiro de 79 e tudo evoluiu muito rápido.
E a anistia veio em agosto de 79. 79. E eu participava, tinha até ajudado a criar um comitê pró-anistia lá nos Estados Unidos. E não havia, até a época que eu saí de lá, não havia perspectiva da anistia acontecer, porque o embate era muito forte, a gente não tinha força assim, para impor. Né? Mas aconteceu. Aí eu fiquei naquele dilema. Eu tinha um contrato de trabalho de 4 anos e uma organização que eu sempre respeitei, que tinha sido fundamental para que me ajudou a reorganizar minha vida no exílio, né? Que tinha financiado e apoiado todo o trabalho que tinha feito até então. Eu não podia sair assim, de repente, porque a sua esposa é diplomata, né? Sim. É. Você entende o que acontece nas organizações internacionais. Para você trocar um diretor de um programa, você tem todos uns custos, né? Você tem aqueles comitês de busca e de entrevistas, você gasta muito dinheiro, assim, levando as pessoas para ser É um entrevistadas. investimento, né? Investimento grande, depois mudança, gastos com a mudança da pessoa que vai para assumir o posto e gastos também para a pessoa se instalar na nova moradia. Então, o conselho tinha tido gastos enormes comigo. Eu não posso fazer isso. Não, aí eu vim ao Brasil em 79. Por coincidência, eu cheguei no Brasil no dia que a anistia foi votada no Congresso à noite e eu cheguei no dia seguinte, de manhã, porque a gente tinha um esquema lá que a gente montou que, para forçar a questão da anistia, pessoas que tivessem respaldo internacional deveriam vir ao Brasil, mas já com respaldo, sabia exatamente a hora que ia chegar, geralmente alguém da Anistia Internacional acompanhava no avião até embarque, depois na chegada sempre tinha gente esperando, tudo com medidas de segurança, sabendo que ia ser presa ao chegar no Brasil, mas a pressão internacional já funcionava a partir dali, a pessoa ia ser solta, seria solta. Então, eu programei com 3 meses de antecedência a minha vinda ao Brasil, já que eu tinha esse respaldo. E cheguei, foi por coincidência, quer dizer, saí de Genebra, acho que 7 da noite, 6 da noite, não me lembro. E quando cheguei de manhã, a anistia tinha sido aprovada. Aliás, a gente ficou sabendo, eu e mais 3 exilados, a gente ficou sabendo no avião que a lei de anistia tinha sido aprovada, porque o comandante anunciou no sistema de som do avião. Olha só, era um voo de empresa brasileira? Sim, era a Varig. Era a Né? Varig, então olha só. E E a qual gente, foi a reação no voo quando ele anunciou? então, eu e os outros 3, a gente combinou. Se alguém perguntar, nós somos amigos, a gente estava aqui como turista, tal, não é nada de, não vamos falar nada de exilado, não. Só Mas que quando o comandante anunciou, quando ele anunciou, algumas pessoas bateram papo, aí a gente fez um barulho lá aproveitaram. dentro, aproveitou, olha nós aqui. Olha só que coisa interessante, hein? Agora, aproveitando esse gancho aí da anistia, esse é um capítulo que ainda está inacabado na história do Brasil, Tá, né? É tá uma sim, anistia que foi imposta pelos militares, uma tá, anistia que anistiou torturadores por exato. conta do tal dos crimes conexos, né? Né? E o Supremo até hoje Se não, acovardou. não discute. Parece que ainda há possibilidade de recurso, né? Mas o Eros Grau, o ministro Eros Grau, tinha dado lá um voto dizendo assim, a lei de anistia foi incorporada pela nova A Constituição. Constituição. O Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos por conta do caso Araguaia. É, E por conta dessa indefinição ou dessa omissão do Supremo, não sei qual é o termo mais adequado, também não vou ficar aqui acusando o Supremo, daqui a é, pouco vão mandar me prender, né? é, Estou fazendo críticas a eles aí. Mas essa inoperância do Supremo, essa falta de decisão, tem uma repercussão enorme em todo o judiciário, né? Então você tem aí um monte tem, de claro. ex-torturador, de gente que está aí com pensão, que desapareceu com pessoas,
se recusam a falar e, por conta disso, o judiciário não se move. Eu queria só ouvir sua opinião sobre essa questão da lei de anistia e essa postura do judiciário brasileiro. Então, na verdade, quer dizer, essa é uma interpretação foi dada em parte, né, pelo Supremo, que é muito contestada juridicamente, porque na verdade, quando aquele texto da anistia que fala de crimes conexos, pelo menos na época, me lembro, eu não estava no Brasil nessa discussão toda, mas o que me falaram na época é que o crime conexo era, por exemplo, você vai fazer uma ação, pensando aqui na guerrilha urbana, vai fazer uma ação para assaltar um banco. Para isso você rouba um carro. Esse roubo de carro é um crime conexo. Aí deu um tiro, matou um inocente que estava passando ou um guarda do Não, banco. é Crime um crime conexo. conexo. Não é o conexo, não é os crimes praticados pelos torturadores. Porque, mesmo porque quer dizer, a OAB entrou com recurso, não sei exatamente qual, contestando essa posição do Supremo. Porque é uma coisa que eu aprendi também no momento que eu participei da Comissão Nacional da Verdade, né? Está cheio de juristas lá, é que o Brasil é signatário de vários acordos internacionais, normas, né? É o caso, por exemplo, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil é membro dessa corte. E quando um país assina um tratado internacional, esse tratado é automaticamente incorporado à Constituição, que a linguagem acadêmica jurídica é hospedado pela Constituição. Então, cabe ao país que assinou aquele tratado fazer adequações constitucionais para a Constituição realmente se adequar a esse novo tratado. Então, entra, por exemplo, a questão de tortura como crime inafiançável, e vários outros, né? Que é o argumento que os procuradores têm usado para Apresentar denunciar, denúncias, né? para apresentar as denúncias contra os torturadores. E outra coisa, o país, no momento que o país é signatário e para ser membro de uma corte internacional, como é o caso da Corte Interamericana, ele se obriga a aceitar as decisões dessa corte. Ele pode recorrer, mas não pode ignorar e dizer que ela não vale. É impressionante que na decisão sobre que o STF teve, discussão que o STF teve sobre a decisão, a condenação da Araguaia, foi que o Brasil não é obrigado a obedecer. Mas é obrigado, porque se o Brasil realmente se recusar a reconhecer uma decisão da Corte, o Brasil vai ser expulso da Corte e se transforma num pária, o país se transforma num pária internacional. Bom, aparentemente o plano é esse, né? Segundo declarações do próprio chanceler, né? Exatamente. Mas pelo menos o judiciário, isso, quem deu esse parecer foi o Barroso, que ele conhece muito bem o direito internacional. Não, ele sabe o que está fazendo, Ele né? sabe o que ele está fazendo. Ele não fez isso por ignorância. Não é por ignorância. Como um outro, teve um outro também que falou que o Brasil não foi, aí já não foi do Supremo, foi um juiz que rejeitou a denúncia que o Ministério Público fez contra um torturador, não me lembro qual foi. O juiz argumentou que o Brasil não é obrigado a se submeter a uma corte estrangeira. O problema é que quando você se submete a signatário de um tratado desse,
deixa de ser estrangeira, não é internacional, é Acho que incorporada. enquanto o Supremo não decidir de uma forma muito clara, você vai estar sujeito a qualquer tipo de interpretação e os Claro, juristas vão torcer a legislação para exatamente. justificar o que eles pensam, né? É. Agora, Anivaldo, você que trabalhou na Comissão Nacional da Verdade, há pouco tempo eu fiz uma série de entrevistas com o Luiz Cláudio Cunha, um jornalista que tem um Ah, livro sim. também sobre a Operação Condor, o sequestro dos Aham. uruguaios, né, uruguaios que foram sequestrados no Rio Grande do Sul e levados para o Uruguai durante a Sim, ditadura, e ele atuou também na Comissão na Nacional da Verdade. Ele comissão. fez muitas críticas sobre a postura do governo brasileiro, do PT, né, que era Dilma, que era presidente, É, durante a Comissão Nacional da Verdade, Celso Amorim, que era o ministro da Defesa, dizendo que realmente não houve um empenho por parte do governo em dar a força que a comissão precisava e fazer a uhum, pressão necessária, talvez nem pressão, né, porque a presidente da República é a chefe, é, é a comandante supremo das Forças Armadas, em determinar que os militares, de fato, colaborassem, entregassem e não criassem dificuldades, como foi o que aconteceu, segundo o relato do Luiz Cláudio Cunha. Você que participou também lá da comissão, que relato você pode fazer desse trabalho e o governo de fato se omitiu, recuou, ficou com medo? Qual é a tua avaliação? olha, eu não quero entrar em polêmica com o Luiz Cláudio Cunha sobre essa questão, né? Porque acho que são visões diferentes mesmo e eu acho que posições diferentes a partir de posições diferentes, né? Eu acho que houve um problema, sim. Eu acho que todo mundo reconhece que o PT, como partido, não sei se foi decisão partidária, mas, enfim, aquela postura de conciliação, achando que o mais importante nesse momento, naquele momento, era o combate à pobreza, criar emprego, estabelecer soberania nacional, política externa autônoma, investir na educação, saúde, enfim, é uma preocupação mais econômica e social do que política. Achava que essa discussão surgiu, eles achavam que não era o momento de se cutucar muitos militares naquele momento, né? Tanto é que essa discussão, eu participei dessa discussão antes da criação da comissão, porque havia praticamente dois grupos, né? Ou três. Um achava que tinha que deixar para lá, não vai se preocupar. Gente da esquerda que pensava isso. Dentro do PT, havia, não sei se, eu não sei porque eu não sou do PT, não sou petista, né? Não sou filiado a nenhum partido. Então, eu nunca participei de discussões internas do PT, mas baseado naquilo que eu entendi na época, discussões que eu tive, conversa com o presidente do PT, havia um que defendia a criação de uma comissão com poderes de indiciamento e quase que de julgamento. Era como se fosse criar um tribunal de Nuremberg. Só que para você criar isso, o problema era que para você ter uma comissão nessas condições, com essas características, ela só poderia ser criada por meio de uma emenda constitucional. E para qualquer emenda constitucional, você precisa de 2/3, né, do voto do Congresso. E certamente alguém ia alegar inconstitucionalidade e recorreria ao Supremo, que já havia dado a sua Exatamente. resposta. Claro, também. Então, era muito complicado isso. Então, a comissão ela foi costurada, aliás, pelo Paulo Vanuc, que liderou, aliás, é o Paulo e não me lembro quem mais, que coordenou toda a discussão na construção de consenso. Foi a comissão possível. Mais ou menos isso, eu diria, a comissão possível, né, que foi consensual. E o relator do projeto foi o Aloysio Nunes Ferreira, que, enfim, mas enfim, a minha opinião na época, eu acho que não mudei não, é que eu achava que
já que a gente não tinha condições de ter uma comissão para valer, como deveria ser, como deveria ser, né? Então que a gente tirasse o máximo possível da comissão que estava sendo criada. Eu achava que se você, à medida que fosse criando mecanismos de comunicação e fosse colocando para a sociedade os achados da comissão, já poderia criar um clima na sociedade que, no futuro, que pudesse favorecer a punição. de alguma forma, expor de maneira sistemática os crimes da ditadura criaria um ambiente na sociedade favorável a mudanças. E, mas, em parte, isso aconteceu, porque a criação da Comissão Nacional, a CNV gerou a criação de, eu acho que, se não me engano, 120 e poucas comissões estaduais e locais. Teve comissões municipais da verdade, universidades criaram comissões. Nas assembleias, né? Assembleias legislativas criaram comissões, câmaras municipais criaram comissões, enfim, setores profissionais criaram comissões da verdade. Então, me lembro que eu participei de 2 encontros, né, que a gente organizou com essas comissões todas. Agora, o problema da comissão não é que eu acho que a gente teve dois problemas, né? Pouco tempo, que era 2 anos, a comissão demorou quase 6 meses para se organizar, porque o Brasil nunca tinha tido experiência com comissão da verdade. A gente não sabia nem exatamente por onde começar, tanto é que uma das primeiras iniciativas da comissão foi organizar um simpósio internacional com cerca de 20 representantes de 20 e tantas comissões da verdade, em várias partes do mundo, para conhecer e entender o trabalho de cada uma. Até focar, estabelecer um foco de trabalho. Em relação ao material, olha, as Forças Armadas liberaram cerca de 20 milhões de documentos. Claro que foi um negócio assim, está lá, liberado. O que você faz com 20 milhões de documentos? O Arquivo Nacional não tinha nem, como é que se chama? Onde receber isso. Não, onde receber, eu acho que criaram um lugar lá. Mas o scanner, né? Que hoje você tem, na época já tinha, você tinha meios eletrônicos, né, tecnológicos, você faz uma leitura rápida de documentos. Você coloca as palavras-chave ali, você encontra. Mas o Arquivo Nacional não tinha isso. Até que a comissão teve que arrumar dinheiro para financiar a compra de um equipamento desse, que demorou vários meses, eu não me lembro exatamente quando, acho que já no começo do segundo ano da comissão é que foi possível fazer essas leituras. Eu acredito que, mesmo os documentos com as limitações que a gente acha que tem, porque a gente duvida que os militares liberaram todos os documentos que estão em poder deles. A gente acredita, muitos de nós, acredita que uma boa parte dos arquivos de repressão mesmo, do DICOD, estão na casa, estão em mãos particulares. Como acontece de vez em quando, né? Morre um militar aí da reserva e a filha vai arrumar o quarto e encontra um baú cheio de papel. Aconteceu isso. Né? Sim, é fato, né? Estou relatando. É fato. É fato. Então é possível que estejam assim. Né? Agora, a Dilma deu todas as condições, digamos, administrativas de apoio para a comissão funcionar. A comissão teve problemas internos de funcionamento. Teve conflitos muito grandes, problemas de egos, e eu acho que teve também, teve um caso que foi muito específico, assim, que eu sei que levou um dos fatores que levaram o Luiz Cláudio
a sair, né? A sair, não sei. Pelo menos foi o que eu entendi lá das discussões todas. Havia um documento que era da Marinha. E quando foi perguntado a origem do documento, não foi dada resposta. É um documento obtido por jornalistas e que havia indícios, ou pelo menos a suspeita, de que esses documentos tinham sido obtidos por via suborno. E para os membros da comissão, isso é inaceitável, porque deixava a comissão numa situação muito vulnerável. Agora, como era um jornalista, tem uma outra visão. Não estou criticando o Luiz Cláudio, nem ninguém não, do grupo dele. Mas você sabe, você é jornalista, se você obter um documento, não importa se quem te passou obteve de forma legal ou ilegal, é um documento que está aqui com você. Você, como jornalista, tem quase que, eu diria, a obrigação de divulgar. O que o jornalista profissional e sério jamais fará é subornar para pegar o Subornar, material. exatamente. Alguém passou. Esse caso aí do Intercept, Lava Jato, né? Que é a grande discussão. Exatamente. É um grande caso emblemático. Né? Porque eu sei que tem jornalista que, na época que eu trabalhei na Folha, eu conheci jornalista lá que comprava informação, sim. Tem de tudo em qualquer profissão. Onde tem gente, tem confusão, né? Exatamente. Mas ali é que você separa um do outro, né? Claro. Então, nesse caso, havia uma certa desconfiança de que aquele documento tinha sido obtido via suborno. Então, criou todo um problema. Não sei se foi por isso que o Luiz Cláudio saiu. Não sei se ele estava envolvido nisso. Mas ficou aquela coisa pairando no ar. Né? Agora, o problema principal realmente é que eu acho que o governo, principalmente Dilma, mas eu acho que o governo do PT em geral, sucumbiu à política de conciliação. Tanto é que quando a gente apresentou o projeto, terminou o relatório, que a gente entregou o relatório, a gente fez questão de entregar no dia 10 de maio, desculpe, 10 de dezembro, que é o Dia Internacional de Direitos Humanos, a Dilma não queria nenhuma cerimônia. Por quê? Queria uma cerimônia assim, muito restrita lá, chegar e entregar para ela. Porque não queria provocar militares, será? Eu acho que sim. Nunca deu resposta. Aí eu falei, bom, porque ela é muito cobrada por conta do passado dela, né? Guerrilheira, presa política, torturada, e esperava-se, havia uma expectativa de uma outra postura, né? Postura mais firme. E tanto é que alguns de nós falaram, bom, se ela não quer uma cerimônia, então a gente manda por correio, eu mesmo cheguei a falar, a gente manda por correio e a gente faz um evento público nosso, da sociedade civil. Aí houve aquela conflitão, no fim ela acabou aceitando fazer um evento lá no Palácio Planalto, com umas 200, 300 pessoas, não me lembro quem estava lá. E é um problema sério isso, porque a gente tinha escolhido, quer dizer, que teria várias falas, né? O presidente da comissão e representante dos presos políticos, ou anistiados, tal. E a gente escolheu para representar esses presos políticos a Vera Paiva, que é filha do Rubens Paiva. E praticamente o nome dela foi vetado. Tem um episódio, eu queria que você detalhasse. A informação que circulou ela estava lá, foi anunciada, estava prevista a fala dela, e ao longo do evento, enquanto as pessoas iam falando, houve aquele incômodo generalizado entre os militares, e a fala dela, que estava prevista no início do evento, foi cancelada. Sim. Eu não sei se houve esse mal-estar lá, porque eu não estava presente. Eu não pude ir. Relato que aconteceu de que foi cancelado
ela soube na hora ali que não ia falar mais. Eu acho que isso é verdade. Agora, não sei os acontecimentos imediatos antes dessa decisão. Aparentemente foi uma decisão tomada É, ao longo do evento, né? sim. Agora, a Dilma, no discurso dela, ela fala tem um momento que ela fala que nós cumprimos os pactos, respeitamos os pactos, dando a entender que a chamada anistia mútua foi resultado de um pacto. Não foi, porque eu mesmo argumentei depois, A anistia não foi com ela imposta, né? diretamente. Foi imposta, porque mesmo assim imposta de uma maneira muito precária. Se você, eu vou tentar usar a memória aqui, mas não sei se estou correto. A lei de anistia, quer dizer, primeiro, a campanha da anistia exigiu o quê? Anistia geral, ampla e irrestrita. A lei que foi aprovada não foi ampla, nem geral, nem irrestrita. Algumas pessoas, alguns presos condenados não foram incluídos na lei da anistia, não foram Continuaram contemplados. presos, inclusive, né? Continuaram presos. Quem mandou soltar foi parte do STM e o STF. Né? Essa é uma coisa. Segundo, isso não era pacto. Segundo, o Congresso foi cercado. Brasília foi tomada pelo comando, na época era comando que Brasil Central, não me lembro o nome do comando do Exército. O general Newton Cruz ocupou Brasília com tanques, o Congresso estava cercado por tanques, alegando que era para proteger o Congresso. Porque tinha eu não estava no Brasil, mas eu sei que as pessoas, havia uma Sim, tem mobilização grande, né, para ir a aquela Brasília. cena clássica das carreatas com buzina e ele a cavalo na esplanada chicoteando os carros das pessoas que Exatamente, buzinavam. é. Então, tem isso. Outra coisa é a votação. O projeto de lei, que era o projeto do Executivo, foi aprovado por 5 votos de diferença. Se não me engano, foram 206, não, 206 ou 207 a favor e 201, uma coisa assim, 2 contra, e 17 abstenções. Ou seja, quem se absteve eram provavelmente todos eles do partido da Arena, na época. Então, quer dizer, ali não houve pacto nenhum. Eu sei que houve conversa, né, de pacto, de anistia mútua, entre alguns líderes da esquerda na época. Posso até dar um furo para você. Ah, Não furo não, porque nem sempre eu falo isso publicamente, mas quando, em 77, 78, não me lembro exatamente quando, o Brizola esteve nos Estados Unidos. sim, ficou exilado um tempo aqui, né? Ficou um tempo, não sei, não foi Ele muito morou um tempo, tempo aqui. não. Quando ele volta para o Brasil, ele volta daqui dos Estados Unidos. Exato, ele estava aí. Ele voltou em 79. Ele estava aí. Ele chegou aí, eu acho que em 78. E ele me procurou por causa de todo o trabalho que eu fazia aí, tá? Eu queria contatos, tudo. E numa conversa toda sobre a lei de anistia, sobre a anistia, eu defendendo a anistia geral, ampla e restrita, né? Que ela falava de ordem nossa, eu falei assim, olha, é muito difícil aquela maneira dele falar. Olha, é difícil. Se você quer voltar para o Brasil, eu quero. A única maneira é a gente entender que vai ser impossível a gente ter uma anistia irrestrita. Além disso, nós temos que evitar derramamento de sangue no Brasil. Para quem defendia o grupo dos 11, guerrilha de Caparaó, tudo isso, né? E foi um dos organizadores, né? Exato. Patrocinador, né? Inclusive com dinheiro da É. guerrilha de Caparaó, e depois aquela do general Jefferson também. Ele, o coronel Jefferson, que saiu lá do sul, né? Foi, Tomando então, quartéis, né? Lá pelo sul. exato. E eu falei, olha, chamava ele de governador. Não, governador, não, eu discordo totalmente.
Ele falou, não, mas olha, eu estou a favor disso, o Arraes também. E começou a citar o Jango, ainda não tinha Jango mais, não citou Jango não, mas falou do Arraes especificamente. Chegou a mencionar, ele falou, a gente está tentando convencer o Márcio Moreno Alves e, bom, eu acho que o Márcio não entrou nessa, porque eu estive com ele uma vez, depois ele não Mas confirmou. algumas das principais lideranças já estavam fechadas, Já estava dentro dessa fechada. proposta já estava articulado, né? Exatamente. E lideranças que não eram lideranças de esquerda. Você tinha, eu acredito até que o Ulisses Guimarães estava fechado com isso. Né? Mas, enfim, eu falei para o Brizola, falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos lutar pela anistia. Se a gente conseguir anistia, a gente derruba a ditadura. Depois que a gente derrubar a ditadura, se eles pedirem anistia, a gente discute. Então, não vamos... Eu me recuso a discutir anistia recíproca. Esses caras são criminosos. Não vamos equiparar os torturadores, os agentes do Estado que torturaram, mataram, desapareceram pessoas, com quem resistiu à ditadura. Não pode comparar, são grupos totalmente diferentes um do outro. Um está lutando por direitos. E a própria Declaração de Direitos Humanos, todo o arcabouço de direitos humanos internacional mundial diz que todo povo tem direito de se rebelar contra a tirania, independentemente dos métodos que usa. É o que a gente estava fazendo, você, inclusive você. Mas havia essa discussão, sim. Eu não sei se na hora da votação, lá no Congresso, os setores do MDB, mas parece que votaram contra, porque como o voto é secreto, a gente não sabe quem votou. Mas se você olhar na internet, você vai recuperar essa informação exata, qual foi a votação. Isso aqui, por 206 votos contra 201, o Congresso rejeita o substitutivo deputado Djalma Marinho, Arena, Rio Grande do Norte, ao projeto de lei do governo e que estenderia a anistia a todos os presos e condenados por atos de exceção. Dessa forma, a proposta oficial, parcial e restritiva foi aprovada com algumas modificações que ampliavam seu alcance, incluindo dirigentes sindicais cassados. Essa é a diferença mesmo. Foi 20, o projeto foi sancionado 28 de agosto de 79. E eu cheguei aqui dia 29. Eu queria falar com você sobre, por exemplo, a documentação que está lá no... Primeiro, assim, se algum dos seus torturadores foi condenado, sofreu algum tipo de punição, ou ficaram todos soltos? Não, ficaram todos soltos. Né? Nenhum... Né? E pegar uma reflexão sua sobre as consequências para o país, né, de você não ter tido a punição, porque os guerrilheiros, gente que eventualmente se envolveu, e aí você tem essa extrema direita que gosta sempre de mencionar os terroristas que nunca foram punidos. Aí você tem o quê? A bomba no aeroporto de Guararapes. Ali sim acho que se enquadra num ato terrorista que foi repudiado por gente da própria... Aliás, eu acho que é o único ato estritamente terrorista. E tem a Kombi no quartel lá aí no Ibirapuera que matou o soldado que estava lá e tal, né? Porque eu sei que não há houve toda a discussão jurídica internacional, né, para definir o que é terrorista. Os juristas nunca chegaram a um acordo. E nesse do quartel tinha um alvo, né? Era para uma instalação militar. Mas há um certo consenso que ato terrorista é aquele que você pratica atingindo a população civil para criar realmente o terror, um clima de terror. Você não tem um alvo específico. Um ataque a alvos militares, isso não é considerado terrorismo. Então eu acho que o único foi do aeroporto de Guararapes, que aliás foi 2 militantes da AP que praticaram, um padre Alípio, outro esqueci o nome dele. Alípio que morreu, o Alípio que depois foi preso, né? Alípio de Freitas, não era um português? Então, ele que participou desse atentado. Então, eu até estava para entrevistá-lo também,
porque eu fiz uma série para HBO, né, esse canal a cabo aí, HBO, que ainda não foi ao ar, uma série de 5 episódios sobre o Cabo Anselmo, sim. que culmina lá com um assassinato lá em Pernambuco, lá na Chácara São Bento, e eu ia entrevistar o Alípio, mas ele estava já de volta a Portugal, muito doente, cheguei a falar com a esposa e com a filha dele, ele tinha saído do hospital, a gente estava tentando marcar alguma coisa para gravar e ele morreu dias depois, assim, pouco antes de eu Uma pena, hein? conseguir gravar com ele. Poucos dias, poucos dias. Ele já estava bem idoso, assim, bem debilitado. Ele foi muito torturado também, né? Foi Preso sim. várias vezes e tal, muito tempo. E ele estava na Embaixada do México, né? No Rio de Janeiro, quando teve o golpe, né? Ele era um dos caras que estava ali dentro, né? Depois ele saiu, voltou, foi preso, ficou preso em São Ele se Paulo. exilou na Embaixada do México, exatamente. Exatamente. E aí eu queria exatamente isso, falar com você uma reflexão sobre um pouquinho mais dessa questão da lei da anistia e a consequência para a sociedade hoje, porque aí você tem esses caras que foram torturadores e que ficam aparecendo na televisão, resultou num Bolsonaro, né? Você tem o Newton Cruz, que é um dos patrocinadores do Bolsonaro, desde aqueles planos dele de explodir bomba em instalação militar, e a gente tem essa... E aí, vamos só virar a página? Não podemos, E as pessoas cujos parentes estão desaparecidos e tal. Então, é muito complicado. Essa discussão é importantíssima, não somente em relação, eu diria, a nós que sofremos diretamente, né, a repressão, a tortura, a prisão, exílio, mas para a sociedade brasileira, para o futuro da nossa nação. Sim, sim. Enquanto a gente não se reconciliar com essa história, a gente não vai conseguir avançar para uma sociedade democrática. E até também uma reflexão sobre isso. Você tem vários países que eles iniciaram os julgamentos no ano seguinte. Acabou a ditadura, no ano seguinte começou a prender. Você tem na Argentina o general Videla que morreu sentado num vaso sanitário na cadeia. Né? E aqui os caras... E aí agora está todo mundo morrendo. As novas gerações não conhecem a história. Não sabem. Por isso que eu acho, nesse podcast aqui, ter um depoimento como o seu é de extrema importância, porque amanhã a gente morreu, mas isso está aí na rede. Alguém vai procurar daqui a 15 anos e vai... É um depoimento que não está disponível em outros lugares, né? Não está disponível e você tem muito pouca coisa. Um comportamento muito ruim da imprensa, da grande imprensa, né? Que não entra... Na verdade, coniventes, né? Não, coniventes. Eles foram coniventes, apoiaram. Não, e apoiam todo golpe. O Estadão é um, né? Não pode ter um golpe que ele já fica louco, né? Para ir atrás, né? Vai atrás. Aí depois fica reclamando, né? Até o próximo golpe. Claro. Ele não aprende a lição. Você sabe que na época de 2016 eu mandei um bilhete para o Fernando Henrique Cardoso. Nunca me respondeu. Eu falei, um bilhete bem curto, né? Por e-mail. Eu falei, olha, você é sociólogo, cientista político, você sabe perfeitamente que tem aquela máxima, né? Um golpe de Estado, você sabe como termina. Sabe como começa, não sabe como termina. E outra máxima. O golpe de Estado, no primeiro momento, antes do segundo momento, engole e devora todos os seus líderes. Aí você devia pensar 2 vezes antes de embarcar de corpo e alma nesse golpe contra Dilma, como você está fazendo, e arrastando seu partido para isso. E anulou o voto, né? Declarou que anulou o voto no segundo turno. Eu não sei se anulou, não. Ele disse, né? Ele disse. Aí só não tem outra forma. Fica, tem que aceitar. Tem aquela outra máxima que se a história ensina alguma coisa, né? Acredite numa pessoa que diz o que ela é e o que ela pensa, que é o caso do Bolsonaro. Aí o cara, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Mentira. Agora, quando ele fala que ele acredita em tortura, que ele defende a ditadura, quando a pessoa diz o que ela é, acredite. Né? Tem um fator aí. Não sei se o seu psicanalista aqui vai concordar comigo, mas